bem-vindas ao Empodera Mais e hoje é um prazer ter aqui no estúdio o Telmo, que é sócio da Essenza Casa e Jardim. Telmo, um prazer te ter aqui no Empodera, seja muito bem-vindo. Gostaria que tu te apresentasse para o nosso público. Em primeiro lugar, André, o prazer é todo nosso de estar aqui compartilhando um pouco da nossa loja nesse teu programa. E eu sou o Telmo, eu sou sócio da Essenza Casa e Jardim, filial Porto Alegre, Essenza Casa e Jardim de Pelotas, juntamente com o André Strauss. Então, é uma loja que ela vende móveis, objetos de decoração, iluminação, tapetes, uma variedade de produtos que possam estar embelezando a casa da gente. Ai, por sinal, pessoal, lindíssimo, né? Mas depois vai ter aqui o Instagram para vocês acompanharem. É simplesmente maravilhoso. O que tu imaginar de arquitetura, de tendências, de bom gosto, de objetos, é ali, né? Ali está a arte, está o conceito. Então fica o convite já para todos depois dar uma espiadinha. E me diz uma coisa, Telmo, como que surgiu a Essenza, né? E o que que motivou essa criação da marca tão maravilhosa, marcante? A loja tem, 22 anos, né, ela tem 22 anos em Porto Alegre Uhum. e vai fazer 7 anos na cidade de Pelotas. Hã, eu acho que começou com a vontade de empreender e ter seu negócio, né, então, como todos os bons gaúchos que são, empreendedores, então a gente tem Sim, essa vontade de entrar nesse mundo. E decoração, porque na verdade o André, que é um dos sócios, já trabalhava numa empresa, de arquitetura e sim. decoração, imobiliário, então ele já tinha um conhecimento e aí ficou mais fácil ele se inclinar para essa área. E eu Aham. embarquei junto, assim, né, vamos Que embora. maravilha! E o que que significa o nome Essenza? Essenza, é essência, né, Sim. em italiano, e a pronúncia é Cenza, mas, enfim, é aquelas coisas, quando tu tem a ideia de abrir um negócio, assim, tu fica pensando nos nomes, né, então Sim, eu lembro que nós havíamos, listado 20 nomes, e o imagina. nome que a gente mais gostou foi Foi esse Essenza, assim, aí, então né. acabou ficando esse nome e a gente gostou muito. Maravilhoso, com certeza, representa a marca de vocês, o negócio, né. E qual foi o principal propósito da Essenza, né? O que que vocês pensavam, assim, em trazer como propósito para o negócio em si? A gente sempre pensou, Andréia, em, entregar, para o nosso cliente, assim, mais do que um produto físico, assim, né, mas entregar, um serviço de qualidade, uma excelência em vendas, e um pós-venda mais importante ainda, que o cliente saia satisfeito, porque, por exemplo, assim, eu acho que isso a gente até, esse objetivo a gente conseguiu, porque a gente hoje, vende mobiliário, para, netos dos filhos onde os pais compraram na loja. Então, assim, os Nossa, filhos casaram, e eles, montaram suas casas e aí lembraram, da loja que os pais compravam e daqui a pouco os netos. Então, que assim, coisa linda. é uma coisa interessante isso, quando passa, assim, de geração para geração, né. Então, aí tu começa a perceber que, bom, eu acho que eles gostaram, estão gostando, do que se é comercializado na loja e a questão do atendimento, a questão da qualidade do produto. Acho que isso a gente se preocupa muito. A gente praticamente vende aquilo que gostaria de comprar. Então, Sim. assim, e quem não gosta de um produto com qualidade, que tenha uma boa apresentação e que tenha, um charme, uma graça, enfim, então, É hã, verdade. é pensando nisso que a gente, A experiência, né, Telmo, que lindo. eh E não tem como, né, a gente não ter no nosso convívio a arte, né, o design, os móveis, os objetos, tudo é como se fosse a nossa roupa, né, daí é o ambiente. Então é muito bonito ter, essa variedade e esse conceito de vocês que a loja é maravilhosa, né, com inovações, né, produtos novos, diferentes também, eu dei uma olhada já, maravilhosos. Então é vestir o ambiente, vestir tanto
empresarial, para trazer aquele ambiente aconchegante também, né, mas residencial. A ideia é essa de ah, vestir ambiente da casa, do trabalho, ah, e do institucional, assim, por exemplo, prédios, condomínios, a, a parte de entrada, o hall. A gente vende para academias, a gente vende para empresas de escritórios, Que enfim. maravilha. Então, mas basicamente é mais te diria que 85% é residencial, assim. Sim. Tanto a área interna Hum, quanto a área externa, assim. A gente tem móveis de jardim, a gente tem móveis de sacada, hum, né. Então tem uma área bem grande na loja onde os móveis podem, eles ficam expostos, né, como mostruário, enfim, né, uhum. então isso ajuda. Que lindo. E os lustres também, nossa, já me apaixonei por vários que eu olhei lá, maravilhosos. Vê uma Em diferença, Porto né. Alegre tem 38 ambientes, né, então tu Aham. imagina que cada ambiente tem um pendente, um Nossa, lustre, uma iluminação mais sofisticada, assim, então tem bastante diferenciados, variedade. né, é a É. variedade e diferenciados também. E o que que diferencia a Essenza de outras lojas de decoração? Tu falou um pouquinho até sobre o propósito, né, a maneira como vocês atendem, né, mas teria mais algo que você assim: "Nós prezamos por isso"? Eu acredito que, assim, em toda pessoa jurídica tem uma pessoa física ali que imprime uma personalidade, né, imprime o seu estilo e o seu jeito de ser, e aí acaba, hã, levando esse jeito de ser para a pessoa jurídica, para a empresa e acaba, tendo uma personalidade, né, enfim, um estilo de loja, né. Hã, eu acho que não tem nenhuma loja igual, porque são pessoas que estão administrando, né, então e essas pessoas hã, acabam passando o seu estilo Sim. de ser e de administrar, E é né, único, então né. então Cada empresa tem a sua seu modo, sua hum, característica, e torna isso que torna especial, né. é. Então tem essa questão da conexão, Eu né. acho, assim, que a Essenza, ela meio que dá uma liberdade, assim, para que as pessoas possam criar, para que as pessoas possam se desenvolver, enfim, isso passa muito também para os profissionais que trabalham conosco, os arquitetos, os designers, então assim, eles se sentem em casa, né, tem uma Uhum. área, um lounge lá que o pessoal, toma café, enfim, come um Que bolinho, a delícia. gente bate um Uhum. papo, enfim, então, Um é ambiente esse ambiente acolhedor. mais descontraído que eu acho que também, hã, ajuda a se socializar, enfim, Que e atingir os maravilha. objetivos. Sim. E como é que funciona o processo de escolha dos produtos de vocês? Hã, bom, inicialmente, quando a gente começou a loja, os primeiros anos, a gente viajava muito, assim, e aí, eu acho que os tempos eram mais fáceis, assim, Uhum. então a gente conseguia dar umas escapadas e ia para outros países, e aí garimpava uma série de coisas, assim, que a gente gostava muito de, viajar. Então, assim, a gente foi para Jordânia, Istambul, hã Dubai, Abu Dhabi, Nova Iorque. Bom, e aí Nova Iorque, Imagina. Sim. né, Inglaterra, Espanha, Itália, hã, Que Estados delícia. Unidos, América Latina, bastante países, assim, para aproveitar, conhecer, mas também absorver A essa história, né. essa cultura, absorver o design, absorver, o estilo, né, e cada país e cada, região tem um estilo próprio, assim, então, hã, eu acho que isso é uma forma de se educar, enfim, Com né, certeza. educar, assim, o gosto, educar o olhar, educar então Expandir, né. expandir, então, assim, e o Brasil o Brasil, ele tem grandes feiras, né, que Uhum. acontecem, geralmente em São Paulo, Uhum. né, que são as feiras de mobiliário, existem feiras apenas de objetos de decoração, existem feiras de iluminação, então a gente frequenta muito essas feiras em São Paulo, existem as épocas Uhum. específicas de feiras, e aí com este olhar que a gente
tentou educar, né, a gente faz as compras para a Essenza, tanto Que Porto le Alegre quanto Pelotas, né. A loja online, ela tem uns 2 anos, assim. Ela nasceu muito na época da pandemia, enfim, onde havia fechamentos, ali lockdown, etc e tal. Então, assim, ali veio a necessidade de a gente começar a montar. Mas naquela época não foi possível por tudo que é, estava por acontecendo no entorno naquele momento, né. Então depois, uns anos depois, a gente acho que 2025 ou 24, 25, a gente, iniciou aos projetos, assim, e é uma coisa lenta, porque, sim, uma tu tem que ir construção. adequando, e é uma curiosidade, assim, a loja online ela vende muitas coisas que não vende na física, né, elas têm Uhum. a gente tem são produtos de bom gosto, são produtos de qualidade, mas às vezes são produtos, assim, que são mais do diário, do dia a dia. Tem Uhum. louça, tem, hã, xícaras de café, tem conjuntos, tem coisas diárias, assim, a Que gente chama de legal. utilitários. A Sim. loja online tem muito utilitário e tem uma parte de luxo na loja online que vende algumas coisas tipo Versace, tipo Vista Alegre, mas, assim, mais como um chamariz Uhum. para online. O forte dele taças, jogos de, hã, copos, taças para vinho, espumante, enfim, né, então Que mas é um legal. bebê, vai fazer Sim. 2 anos a loja online. Ai, que legal. E me diz uma coisa, quais são os próximos passos, planos para a Essenza, para o futuro? Para o futuro, bom, eu já tinha comentado contigo que a gente está fazendo uma mostra, né, Olha, essa isso é mostra que está aqui, interessante assim, aqui, pessoal, né. maravilhosa. Essa mostra ela vem iniciando, assim, a ideia começou em fevereiro, né, e aí reúne os profissionais que vão participar, e aí os profissionais mostram os projetos, a gente conversa sobre, o mobiliário que vão, estar nos ambientes, enfim, né. Hã, e aí agora está chegando ao final, Porto Alegre ia inaugurar hoje a mostra, nós Aham. tivemos que cancelar porque havia previsão, hã, de muita chuva, Uhum. de tempestade, e aí nós passamos para dia 22, semana que vem, Ó, tivemos que cancelar de novo porque, semana que vem também, né, tem também está muito que ruim, então assim, a gente ainda não definiu uma nova data, equilibrar o tempo um pouquinho, né. mas na verdade, assim, Pelotas já está pronta, né, Uhum. os ambientes e tá fantástica, numa casa que tem, Nossa, assim, uma casa tombada, faz parte do patrimônio histórico da cidade de Pelotas e obviamente do Brasil, enfim. E é linda a casa e ela nossa. ficou belíssima, são 24 ambientes em Pelotas, Nossa, eu fiquei com vontade de ir Em até Porto lá, Alegre são 38. ir até lá para Está ver. convidada. Obrigada. Em Porto Alegre são 38 ambientes, então, assim, tem 50 em Porto Alegre tem 34, profissionais da área da arquitetura, porque alguns são escritórios que têm 2 pessoas, enfim. Uhum. Então, vai ser uma mostra fantástica, eu não perderia por nada, é uma mostra digna de uma mostra para a cidade, onde as pessoas podem ter, hã pesquisar, hã, se embriagar com a beleza Imagina que que são os coisa ambientes. linda. E uma mostra ela mostra, uma mostra mostra, as novidades, aquilo que vão estar na moda, aquilo que vão estar em voga, as cores, as tendências, os tecidos, o próprio design de mobiliário. Então, assim, é muito interessante como profissional, como, uma pessoa física, dono de casa, que está pensando em mudar alguma coisa na sua ca ou mesmo que não esteja pensando, mas só em absorver, né, então eu acho que vale a pena. Porto Alegre vai mais uns 20 dias e logo vai ser inaugurada. Tem uma pré-data, que é dia 13 de agosto, mas tudo pode mudar em função do próprio tempo, né. E eu explicando tudo isso, volta à pergunta que a Andrea fez sobre, onde é que a gente quer chegar, né. Então, assim, a própria amostra é parte da resposta, assim, onde é que a gente quer chegar. Já é algo que vocês É, chegaram, né, já foi uma conquista também, né, trazer essa é. e tu me falasse também
sobre não ser temporário, né? Conta para nós também um pouquinho, ele vai ficar mais tempo então, porque já gerou uma curiosidade, eu tenho certeza que o público, não somente o público final, mas também arquitetos em geral, designers, vão querer estar conhecendo Hã, essas novidades dos colegas que vão executar esses trabalhos na Essenza, né? sim. Pessoal, fazer uma amostra, hã, deste tamanho, né, aonde se troca todos os ambientes, e não é apenas trocar, mobiliário de ambiente ou colocar novos mobiliários. Quando se faz uma amostra, se troca, forro de gesso, se troca parede, se reveste coisas, se troca piso, além de trocar cor, enfim, e detalhamentos de decoração, madeira, pedra, revestimentos. A gente tem um ambiente que eu não posso dar spoiler, que está belíssimo. hã, Tem vários, mas enfim, Sim. mas tem um em específico, ele tem assim, de revestimento ele tem cor, ele tem pedra, ele tem madeira, ele tem espelho, ele tem gesso, tudo num ambiente só. E de uma composição muito harmônica e que tu olha assim, tu fica meio que Nossa. embasbacado pela beleza e ao mesmo tempo pela ousadia e ao mesmo tempo pelo sucesso do resultado, porque tudo isso pode dar errado, Sim, as mas combinações, né? mas obviamente eles fazem projeto, enfim, e pensam no papel muito antes de executar, então eles têm, quando executam já tem uma certeza de que o resultado vai Sim. ser muito bom. Então, assim, e isso dá muito trabalho, porque não é um ambiente, não é 2 ambientes, não é 5 ambientes, são 54 ambientes sendo feitos nas duas, entre Porto Alegre e Pelotas, nesse mesmo período. Então, assim, é muito cansativo. Eu já desmarquei aqui para vir com a Andréa umas 2 vezes, que eu fiquei de vir e não consegui, porque eu estava em Pelotas, ou estava não sei o quê, ou estava apagando algum Hoje deu incêndio. tudo certo, né, Telmo, que bom. E e esses profissionais, assim, também, esse pessoal da área da arquitetura e design, eles são fantásticos, assim, né, São porque os eles são meio artistas, né? gênios, assim. Então eles conseguem, eh, visualizar coisas belíssimas entre 4 paredes, assim, então, onde não havia nada ou até mesmo onde já havia, mas eles têm essa visão de fazer diferente, né. Então, a gente que está convivendo muito com eles nesse período de execução dos projetos, né, a gente fica encantado em ver Essa é a a palavra, né? ousadia de uma cor e de um excesso ou da falta de algo, né, e o resultado como fica, né. Então assim, se fosse para fazer uma amostra por fazer, eu não faria, porque dá muito trabalho, é caro, hã, despende muito tempo, né. Mas a gente quando fez a amostra, o que que a gente quer? Tem uma frase que eu acho ótima que diz assim, ó: "Quando a gente quer resultados diferentes, a gente tem que fazer coisas diferentes, porque não adianta ficar esperando resultados diferentes fazendo a mesma coisa", né. Então assim, por que que eu estou dizendo isso? Porque a gente vem de tempos, assim, mais difíceis, assim, né. A gente passou por uma pandemia, depois a gente passou por uma instabilidade política, houve divisões, aí depois a gente passou por, uma enchente que também, que deixou o moral das pessoas, assim, muito, muito castigada, assim, a gente ficou muito para baixo, assim, de pensar que a vida está tudo bem, e daqui a pouco não está tudo bem, daqui a pouco Exato. eu estou sem água, eu estou sem luz, daqui a pouco o meu próximo também está passando As trabalho, as necessidades, né? necessidades, então assim, a a vida é muito delicada, assim, né, então a gente ficou meio baqueado, assim, tanto quanto a pandemia que a gente que foi muito horrível, que a gente perdeu pessoas muito próximas, enfim. Hã, e Renascer aí disso, né, trazer um projeto de tanta beleza, né, que aí acende, eu acho. mas assim, dando acompanhando esse raciocínio, assim, a gente não recuperou comercialmente, o Brasil ainda não, né, então e a gente sente isso, assim.
E esse ano começou assim muito difícil para todos assim, né? Uhum. De faturamento baixo, venda baixa, porque isso tudo cria um clima e obviamente assim, quem trabalha com arquitetura e design, a gente não vende produtos de primeira necessidade. A gente não vende alimento, né? Porque eu posso sobreviver sem um sofá, por exemplo. Agora eu não posso sobreviver sem comida. Então, assim, comida é muito mais urgente e emergente, né? Agora, um sofá, uma poltrona, uma iluminação, a gente considera que, né, isso são artigos, assim, de luxo, né? Sim. Então, essas lojas que vendem esses materiais, elas sentiram muito, né? Algumas fecharam, né? Então, é em função disso que veio essa mostra, para dar esse gás, para dar essa levantada, tanto em nós como nos parceiros. Porque, por exemplo, assim, a gente tem uma loja onde, dentro dessa loja, eh, tem muitas outras lojas e fábricas. Porque num ambiente de um profissional, por exemplo, tem mármore de uma marmoraria importante, tem um móvel planejado, uma parede de madeira de uma outra empresa muito importante, a gente tem uma luminária específica que veio de uma outra empresa que cedeu para esse profissional. Então, assim, são várias lojas dentro de uma loja Isso que é e sensacional. que não brigam conosco, porque muitas vezes a gente ou não vende, ou aquele produto a gente não tem, e por isso ele foi buscar Sim. fora, e a sua empresa pode, além de satisfazer aquele profissional que é arquiteto que também compra dela, usar aquele ambiente para mostrar o seu Pra trabalho. ter Então mesmo. isso ficou fantástico, assim. Fantástico, fantástico, Então Theo. isso dá uma mexida. Muito. E traz esse diferencial, né, e do tempo que ele está É. ali exposto, então isso também proporciona que tenha as pessoas tenham mais tempo para acessar, para ir conhecer. Maravilhoso, Deixa eu dar Theo. um spoilerzinho, assim, eu Claro. não sei como é que está o nosso tempo. Não, fica à vontade. A gente criou assim, a mostra, a inauguração vai ser próxima, mas ela é uma mostra que vai ficar por muito tempo, né? Ela vai. Então, assim, a gente pensou, existe um site da mostra que está ligado dentro do site da Essenza, e esse site ela mostra toda a mostra digital, como se tu Nossa, estivesse entrando num museu, que né? lindo, que Digitalmente, assim. espetacular. Então, tu tem aquela visão 360 do ambiente, tu tem detalhamento do arquiteto ou do profissional que está fazendo aquele ambiente, tu tens, ai, mas eu quero contatar esse profissional. Ali vai estar Todas as o mini currículo dele, por especificações. exemplo, assim, qual é o endereço eletrônico dele, o endereço do Insta, para eu ver, para eu olhar outros trabalhos que ele tenha feito. Enfim, é um site bem completo e tem uma parte que é Vozes da Essenza, que a gente chamou, que é onde consta, tem uma parte dos patrocinadores, dos logos, enfim, o pessoal que realmente Sensacional, ajudou. sensacional. E essa parte das vozes são depoimentos dos próprios profissionais, desses 54, durante a execução do projeto. E aí tem vários que disseram isso, e isso é um dado que a gente tem que, né, levar em consideração. Tem vários lá em Pelotas, principalmente, que disseram assim, que essa mostra está mexendo com o mercado, e isso é Com certe importante é mexer com o mercado, importantíssimo. porque daí outras pessoas, não, eu vou também ajeitar aqui, eu Inovam, vou, fazem e outro, diferente. eu acho que vou trocar meu sofá, porque cria essa sensação. Os mesmos eventos que criam sensações negativas, por exemplo, enchente, por exemplo, uma pandemia, com essa mesma intensidade, pode acontecer outros eventos positivos que criam sensações Com positivas, certeza. como essa, tu entende? Na mesma proporção, só Maravilhosa, que situações contrárias. maravilhosa. E aí ficou interessante ouvir isso das pessoas, porque claro que quando a gente começa a fazer uma coisa, a gente não percebe assim o alcance até onde vai, o que vai ser percebido, mas isso foi percebido por algumas pessoas e eu achei muito interessante. Incrível. Então, eu só tenho a dizer para ti, para tua empresa, para teu sócio, para todo esse movimento, parabéns. Muito obrigado. Porque eu ainda nem fui, já estou com aquele desejo de conhecer, eu tenho certeza que eu vou encher os meus olhos com beleza, com arte,
né? Vou ir, né? Já tô, né? Enfim, eu deixo para o pessoal, assim, é muita informação e eu vejo um movimento inovador. Tem muitas coisas novas ali que tu relatou, do site, do acesso, do tempo, das amostras, de um movimento tão grande de arquitetos, de empresas, né, dos mobiliários, de todos os outros produtos, e de mexer, né, nessa estrutura e trazer a arte nos brilha os olhos, né, tudo que é bonito e é belo. Então eu estou muito feliz, muito honrada, pena que nosso programa já está no final. Já fica o meu convite uma próxima vez, até convido o teu sócio para vir junto, falar mais da Vai ser um prazer, Essenza. André. Será maravilhoso, porque tem tanto assunto, é muito lindo falar sobre esse tema. E te agradeço, gostaria que tu deixasse tua mensagem final, o teu site, no final deixarei todas as informações da Essenza e para vocês acompanharem, né, o evento, a programação e irem conhecer. Bom, então assim, mais uma vez eu agradeço as pessoas que estão do outro lado da câmera, enfim, que estão assistindo. Obrigado por nos assistir. Obrigado a Andréia, né, por nos convidar a participar do programa Empodera, que, como a própria palavra diz, assim, é necessário se empoderar. Eu acho que o programa tem tudo a ver. Obrigada. E obrigado por nos permitir que a gente pudesse mostrar um pouquinho da Essenza, pelo menos na teoria. É. Mas na prática, se você quiser acompanhar tudo isso que está acontecendo, os profissionais que estão trabalhando conosco, os ambientes que estão se formando, os objetos que lá contém, você pode, no Instagram, Essenza Casa e Jardim Essenza, né, de essência, em italiano, Essenza Casa e Jardim Porto Alegre, ou em Pelotas, Essenza Casa e Jardim Pelotas. Tem o Essenza Casa e Jardim online, né, mas é sempre Essenza Casa e Jardim. Coloca ali que já aparece e aí você pode nos seguir e acompanhar todos os acontecimentos da loja, enfim, eu às vezes gravo alguns vídeos do online e a gente vai ficar muito feliz de vocês estarem conosco lá. Mais uma vez, muito obrigado. Obrigada, Telmo. Pessoal, e esse foi mais um Empodera Mais, e eu espero você no próximo episódio.